Boa noite, eu sou o Murilo e estou muito feliz de estar aqui também, estou muito feliz de participar desse movimento, de tudo que está acontecendo, de tudo que Deus está fazendo e propondo aqui. Bom, depois de tanto que a gente ouviu, né, eu fico com a parte de compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração, no meu entendimento, acerca do contexto de igreja de uma forma mais abrangente. Eu queria fazer isso a partir de um texto, então se você puder acompanhar comigo, o texto que eu quero ler está em Mateus 9, o versículo é o 35. A gente vai ler até o 38. Está escrito assim: depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, e apresentava as notícias e as boas novas do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe trazia doer o coração. O povo estava confuso, o povo estava sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse Jesus aos discípulos, mas são muito poucos os trabalhadores. Ajoelhem-se e orem pedindo mais trabalhadores. Essa é a porção. Eu gosto bastante desse texto, assim, eu gosto demais. Eu gosto que Jesus, quando ele olha para aquela multidão que está acompanhando ele, ele percebe algumas necessidades, ele começa a se movimentar em direção a isso, ele começa a curar os doentes, ele começa a dar alívio àqueles que tinham sofrimento nas suas vidas, e Jesus faz isso de uma forma singular, mas em algum momento, naquele ambiente, ele olha para as multidões e o coração dele se entristece, ele se move de compaixão, e ele pensa que aquelas pessoas não são pessoas apenas a serem ajudadas, ele não pensa que aquelas pessoas são apenas pobres, miseráveis, coitadinhos, mas ele pensa que aquelas pessoas são como ovelhas que não têm um pastor. E eu queria falar basicamente dessa característica, sabe? Eu particularmente acredito que a igreja tem uma capacidade e uma missão que sobressai a todo o ambiente social. Eu acredito que a igreja, em todo ambiente que está inserida, ela deve carregar consigo a mensagem do reino que é agora e ainda não é completamente. É uma mensagem de esperança de um reino onde não haverá mais morte, dor, pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas é uma mensagem de um reino que já está agora e que já dá alívio aos que sofrem, que já se preocupa com aqueles que estão passando fome, com os necessitados, com aqueles que têm peso em suas almas e carregam traumas insuportáveis, com aqueles que tem problemas com a sua existência e com a sua identidade. Eu sei que a igreja, no lugar onde ela está inserida, no seu termo mais abrangente, não apenas falando de congregação ou de ambiente, ela tem a responsabilidade, a missão de dar uma resposta a essas pessoas, de ser uma resposta a esses momentos. Então eu acredito de verdade que nos bairros onde existe uma igreja real de Jesus Cristo, que já entendeu a sua missão, nós deveríamos ter escolas que são melhores, nós deveríamos ter menos violência, nós deveríamos ter menos prostituição, nós deveríamos ter menos pedofilia, orfandade, nós deveríamos ter hospitais melhores, nós deveríamos ter um avivamento social nesse sentido, porque a igreja carrega a mensagem de um reino que é agora, porque nós temos o poder de fazer essa transformação, nós temos o poder do evangelho de transformar a realidade, de transformar pessoas e de fazer isso. Crendo nisso e dito isso, posto isso, eu acredito de verdade que nas últimas décadas isso tem acontecido. Eu acredito que muitos movimentos têm nascido, muitas igrejas têm se movimentado nesse sentido. E muita gente já entendeu que a gente deve ir de encontro com aquele que sofre. Porque em Mateus 25, Jesus disse que quando alguém estava com fome, ele tinha fome também. Quando alguém se tinha frio, Deus também se tinha frio. E quando a gente fazia qualquer coisa para um desses pequeninos, a gente estava fazendo para ele. Isso era um ato de adoração. Então muita gente entende isso. Só que eu acho que um outro movimento nasceu, além desse de movimento em direção ao pobre, ao necessitado e a esses lugares de marginalidade social, que foi um movimento em que as pessoas começaram a perder o interesse por igreja em si. Em que começou um movimento em que a igreja perdeu seu significado real, as pessoas se desinteressaram completamente por igreja local, por igreja convívio, por comunidade, por estar conectado com pessoas e se preocupar com elas, e assumiram causas sociais. Bom, eu acho que esse versículo que eu li, ele traz um panorama interessante, porque parece que Jesus está deixando claro que a única singularidade da igreja em relação à sociedade é que a gente carrega o evangelho de Jesus Cristo.
Eu acho que essa é a nossa única singularidade. A gente pode fazer muitas obras de justiça, a gente pode fazer muitas coisas. E cara, realmente, se Deus te moveu nessa direção, faz isso. Mas a única singularidade que a gente tem é o Evangelho, que vai ao âmago do ser, à essência do coração humano. E que tem uma resposta que transcende todo o ambiente social. Eu estive em contato com missionários que estão em ambientes de profunda miséria e profunda pobreza, trabalhando já há alguns anos lá na tentativa de evangelismo, e eles comentaram conosco a sua tentativa frustrada de, nos primeiros anos, carregar apenas uma mensagem social. Eles iam durante todos os primeiros anos e gastavam muita energia, muita dedicação, muito esforço para tentar transformar a realidade, para tentar suprir as pessoas nas suas necessidades. E eles não tiveram êxito, eles não colheram frutos, eles não viram conversões. Mas o que aconteceu de real foi que em algum momento Deus se comunicou com eles e disse: cara, eu preciso que vocês plantem igrejas, eu preciso que vocês preguem o Evangelho, eu preciso que vocês falem do homem caído no âmago do seu ser. Não das coisas que eles sabem que precisam, mas das coisas que eles não sabem que precisam. Que é um verdadeiro alinhamento com Deus, e pessoal, um alinhamento com os outros e um alinhamento com o resto da criação. Porque essas são as nossas alienações. Então, eu creio de verdade, eu creio profundamente que Deus tem nos levado a esse entendimento, que o Evangelho vai ser o cerne, que Jesus Cristo, o Deus morto crucificado, vai ser a resposta. Porque Jesus, ao olhar para as multidões, ele viu diversas necessidades. Ele viu gente que estava doente e ele pensou: olha, essas pessoas precisam ser curadas, e ele as curou. Ele viu gente que tinha sofrimento no seu ser e ele pensou: essas pessoas precisam de alívio, e ele as aliviou. Mas em algum momento ele olhou e disse: cara, essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Elas precisam de um pastor. Elas precisam de alguém que vai aconselhá-las, que vai amá-las, que vai caminhar com elas, a despeito de qualquer situação, que vai amá-las até o último da situação do amor. E cara, essa era a minha mensagem que eu queria compartilhar. Se você se entende como parte da Igreja de Jesus Cristo, eu quero dizer: você carrega a solução para todo ser humano na face da terra. Você carrega a mensagem que vai transformar qualquer realidade na face da terra. Você é um agente de Deus a partir da cruz de Jesus para transformar qualquer ambiente. E se você é uma pessoa que não se identifica como parte da Igreja de Jesus, eu preciso dizer para você também, cara, esse é um ambiente em que amor é conjugado no seu último significado, em que a gente ressignifica a palavra, porque Deus, ele é amor, e esse é o significado do termo. Deus sendo amor, nós queremos que tudo que ele faz se move, é eterno, e ele faz isso através de nós. Então, com uma mensagem de um contexto mais abrangente, falando de contextos transculturais, de contextos de missões, de contextos de igreja local, onde a gente só comunga, eu quero dizer, cara, a gente tem a resposta e o antídoto para todo o mal social, e essa resposta é Jesus Cristo, morto, crucificado e ressurreto à direita de Deus, como o próprio Deus governando sobre a terra. E haverá o dia em que ele virá e todos os maus sociais serão extintos, porque Jesus Cristo há de ser a resposta para toda fome, miséria, pobreza e sofrimento, e haverá o reino em que Jesus estabelecerá plenamente, que é agora, mas ainda não. Essa é a minha participação. Eu oro que Deus te abençoe, eu oro que você possa entender essa mensagem, eu oro que você seja tocado pelo Espírito Santo, que vai te mover em direção ao outro e vai te mover em direção a Deus. É isso aí, muito obrigado, gente, valeu.